povos, se conseguiram esgotar a Lua por completo, é porque viveram por lá centenas ou milhares de anos. Sua tecnologia era avançada demais, mesmo para sua época. Agora, com tudo isso, não é que Vegapunk tem uma mente de 500 anos à frente. A sua mente está, na verdade, há mais de 1000 anos atrás. Vegapunk não criou nada, ele apenas reinventou ao seu modo com a história que descobriu, ou com seja lá o que ele tenha aprendido tanto com Tsukimi ou na própria ilha Karakuri. Isso nos prova que tudo que Vegapunk tem feito é replicar o que os povos do século perdido tinham, uma tecnologia absurdamente avançada, mas que quase foi extinta com o sumiço do reino antigo. Vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e vamos direto para esse vídeo, porque essa review vai explodir sua cabeça. A gente sempre quer se manter rodeado das coisas que nos fazem sentir bem, e com animes é justamente assim. Camisas, action figures, posters, canecas, tudo isso está nos grandes eventos que nós tanto gostamos. E por isso estamos dedicando um tempinho aqui com vocês para apresentar a Geek Canecas, uma loja incrível que com certeza vocês vão adorar. E vocês sabem, nós só falamos algo do tipo aqui quando o produto é realmente bom. Essa é uma loja que tem como foco canecas personalizadas voltadas para o mundo geek, o nosso mundo. E é claro, o One Piece é um dos carros-chefes deles. São diversos personagens disponíveis como Luffy Gear 4, o Brook, o Zoro e vários outros Mugiwaras. Mas não é só de One Piece, são várias outras obras disponíveis em seu estoque como Dragon Ball, Demon Slayer, Jojo e muito mais. Vocês que são inscritos já têm um desconto especial. No final da sua compra adicione o cupom SUPERNOVAS10 para receber 10% de desconto, e além disso eles trabalham com frete grátis para todo o Brasil, como vocês estão vendo nessa tabela, com base no quanto vocês comprarem na loja deles. É uma loja que realmente pensa em tudo para fazer o melhor atendimento possível e atender bem os seus clientes, e nós gostamos muito disso. Por isso nós vamos deixar os links no comentário fixado e na descrição desse vídeo para a loja virtual e Instagram da Geek Canecas, para que vocês tenham um contato mais direto e possam conferir a qualidade dos produtos. Cliquem nos links na descrição e conheçam a loja, e pesquisem até achar a caneca que vocês mais gostarem. E sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Na Ilha do Futuro, entre aspas, os Mugiwaras desembarcam com o grupo de Sanji, enquanto Zoro e Brook continuam no navio. É curioso que o Oda tenha dividido esses grupos e agora os demais Mugiwaras vão ter mais destaque, afinal, Luffy e Zoro foram a cara do último arco desde o início. Zoro e Brook têm motivos suficientes para ficarem, até porque, como o próprio Zoro diz, temos que pensar em quem vai estar por perto para socorrê-los se forem pegos. Afinal, é uma ilha do governo. A jogada do enredo aqui é que Lucy e a CP0 estão a caminho com o Serafim para matar Vegapunk. E quem ficou de fora foi justamente Zoro e Brook. Brook estava a caminho de enfrentar a CP0 desde a guerra de Onigashima, e Zoro tem assuntos a tratar com Vegapunk, então o velho não pode morrer. E o mais interessante de tudo, o envolvimento profundo entre Zoro e Kuma, isso desde a épica cena de Thriller Bark até o fato dele querer agradecê-lo por ter protegido o Sunny e cumprido sua promessa. O Serafim que está vindo é justamente um Kuma. Agora imagine que louco seria Zoro versus Lucy e seu reencontro com Kaku. Estamos muito empolgados para ver o desenrolar disso. No embalo dessa mesma cena temos um possível desfecho pra... qual é o nome desse maluco mesmo? Ah tá, é o Caribou. Bom, Zoro o despede, diz que seja grato e o manda sair. Na minha interpretação ficou em aberto se é sair do Sunny ou fugir da ilha, que no momento é claro que ele não consegue. Mas será que finalmente dessa vez a gente vai se livrar desse maluco? E o pior é que Caribou ainda diz que eles vão se arrepender disso. Ainda quero ver o que o Oda guardou pro final, afinal são quase 5 arcos completos com ele dentro do bando, e como sabemos que o Oda não dá ponto sem nó, isso vai ser importante no futuro e pra quem ele vai contar o que sabe. Bom, e como vocês sabem, gostamos de ir mais a fundo nas páginas dos capítulos e entender o que acontece e os mistérios que estão aqui, e mesmo numa cena aparentemente simples e de apresentação em Egghead, podemos encontrar diversas coisas. Como já falamos diversas vezes aqui no canal, inclusive no vídeo que vocês viram no início, não tem como fugir das histórias de capas do Enel quando se trata de tecnologia e quando o assunto é Vegapunk. Isso porque nessa página temos um detalhe importantíssimo. Vegapunk explica para Frank como ele usa a energia na ilha, quando Frank se pergunta como as escadas se movem, e ele diz isso, através do fogo, pois através dele ele consegue gerar as fontes de energia. E é aqui que o contexto da história de capas começa a entrar nesse capítulo. Em uma das artes gravadas na parede da lua, vemos o desenho das civilizações lunares construindo os robôs autômatos. E olha só o que aparece como a fonte de energia, o símbolo do fogo. Logo nesse contexto descobrimos que as raças que ali viviam, os seres de asas, desceram para a Terra porque esgotaram absolutamente todos os recursos naturais da lua. Sua tecnologia era absurdamente avançada, mas esgotaram uma lua inteira, tendo que abandoná-la, e
e Frank diz para Vegapunk: usar isso não te faz gastar uma carga de recursos naturais? E isso se encaixa perfeitamente com o que é dito pelo próprio Vegapunk capítulos atrás. O mundo precisa de mais fundos para a tecnologia, mas os recursos não são suficientes. O maior cientista do mundo que apenas replica a tecnologia do passado ainda não encontrou o que precisava para solucionar o mesmo problema do passado, a chama eterna. Nos mesmos passos, parece que a ciência do mundo de One Piece está seguindo o passado, a não ser que Vegapunk consiga, e isso pode ter a ver com um dos motivos pelos quais o Reino Antigo entrou em conflito com os 20 reinos. Mas isso é assunto para a parte 2 do vídeo que está vindo por aí, mas guardem essa história de capas. Outro comentário interessante e triste, por assim dizer, é que em Mary Joyce vemos o mesmo tipo de escada rolante, só que infelizmente o governo mundial não imitou aquilo que o Reino Antigo fazia nesse aspecto e escolheram usar escravos ao invés de tecnologia, como vimos no capítulo 906. É algo bizarro, mas um detalhe que nos faz pensar sobre como as coisas desse mundo são. Dando continuidade à narrativa do capítulo, entre as cenas cômicas dos Mugiwaras conhecendo Egghead, aos poucos junto com Lilith, vemos que Vegapunk Edson faz com que o grupo de Sanji acabe caindo em uma armadilha, dando de cara com o Serafim do Jinbe, que acaba entrando em batalha com eles, e um detalhe interessante nesse Serafim é o seu braço com a parte de dentro exposta. Em uma simples aparição já temos algumas dúvidas. A primeira delas é que já que estávamos esperando que tivesse uma versão de SSG para cada um dos Shichibukai, porém possivelmente exista mais de uma, ou apenas uma. O detalhe que nos leva a pensar isso é a limitação do fator de linhagem ou se o Vegapunk consegue replicar depois da primeira amostra. E enquanto a batalha continua, o SSG Jinbe simplesmente começa a replicar a habilidade de Sr. Pink. E obviamente o primeiro a notar é Frank. E cara, isso é ainda mais perigoso. O primeiro pensamento, é claro, é imaginar que Vegapunk conseguiu usar o fator de linhagem, como o da fruta de Momo, e imitar os poderes de outras Akumas no Mi, manipulando a ponto de conseguir usar em seus PX. Isso torna o SSG uma ameaça ainda maior do que imaginávamos, mas também existe outra possibilidade. Assim como vimos no início dessa cena, aparentemente Vegapunk consegue criar e manipular a matéria de sua ilha, e por mais que a habilidade pareça semelhante à do Sr. Pink, o SSG luta como se estivesse usando o Karate Tritão, como se o chão fosse realmente água. Isso pode dar a entender que as habilidades do Serafim se desenvolvem de acordo com a cópia de quem elas são, e como a ilha inteira é modificada, o Jinbe está usando o Karate Tritão a partir da tecnologia da ilha. Ainda é um mistério, mas são muitas questões em uma aparição simples como essa. Quando a situação se complica, Frank usa um Radical Beam contra o Serafim e a cena é cortada para o Vegapunk Edson, o Pensador. E é nesse momento que acontece uma coisa curiosa que também aconteceu em Onigashima: a surpresa de Vegapunk e Big Man com o Radical Beam do Frank. Até mesmo para o gênio, outra pessoa manipular um laser sem o uso de Akuma no Mi ou uma de suas tecnologias é algo surpreendente, e ele até se pergunta quem diabos é esse cara. Pois é, amigos, acho que finalmente teremos o destaque merecido para o Frank. E continuando a narrativa do capítulo, finalmente vemos o robô Pitágoras, que inclusive é uma homenagem ao Gambaré Robocon, e conforme as páginas se passam entendemos duas coisas importantes: o fator de linhagem e como funciona a divisão dos 6 Vegapunks. Sobre o fator de linhagem, Pitágoras chega à conclusão de que graças a essa tecnologia, o fator se desenvolve conforme o SSG cresce e se desenvolve, pois a princípio são versões infantis dos Shichibukais. Isso deixa claro que os Serafins não são apenas robôs, mas sim criaturas vivas e modificadas, assim como os soldados da Germa 66 e como funciona com o Bartolomeu Kuma original. Aqui, Pitágoras também comenta que além de se desenvolver, o fator de linhagem passa as experiências e habilidades das experiências pessoais de onde partiu o DNA. Isso é importante quando pensamos sobre as Akumas no Mi. A falha da Akuma no Mi de Momo, que foi um sucesso na verdade, deixa claro que através do fator de linhagem as Akumas no Mi originais também funcionam, sendo assim possível para o cientista colocar esse mesmo fator em objetos inanimados, como a espada / elefante do Spandam. E isso reforça uma teoria que trouxemos há um tempo atrás aqui no canal. Em uma das vezes que comentamos como existiam Akumas no Mi modelo humano, como exemplo do próprio Nika, dissemos que as frutas funcionavam como fator de linhagem por detalhes interessantes na própria obra. Luffy era um bebê chorão e muito irritado, mas após comer a Gomu Gomu, aparece na página seguinte com aquele sorriso enorme e dizendo estar mais feliz após comer a fruta. Sabo replicou o Riken do Ace exatamente igual sem nunca ter visto na vida, usando até a nomenclatura do ataque. Isso porque Ace já havia morrido quando Sabo lembrou-se dele, e quando o viu partir, ele não tinha a fruta ainda. Bartolomeu faz a mesma pose dos dedos que o antigo usuário de sua fruta, que estava em Wano, e por aí vai. Isso implica dizer que como a Akuma no Mi mexe com o DNA de quem as come, as experiências dos antigos usuários também são passadas em diante. E isso explica os usos das habilidades e detalhes como a vontade e o despertar do Luffy, e assim vai. Com certeza teremos a explicação perfeita das Akumas no Mi nesse arco, como o próprio Oda disse que faria quando um certo cientista aparecesse, esse é claro sendo Vegapunk. E sobre como funciona o Vegapunk,
como já sabíamos, ele divide suas funções e sua consciência através dos robôs que conhecemos, mas vamos comentar dos apresentados nesse capítulo. Pitágoras é o responsável pela análise de resultados, assim como foi na batalha contra Jinbe nesse capítulo. Lilith é responsável pelos recursos, afinal, desde que apareceu, ela só fala nos recursos gastos e em dinheiro para a ciência. Edison é a mente criativa, capaz de criar novas tecnologias e responsável por desenhar todas as ideias da mente do Vegapunk. York é o desejo e a mais bizarra, já que as necessidades fisiológicas do cientista como banheiro e comida são saciadas através dessa versão de Vegapunk. Só que de alguma maneira, não só a mente, mas o próprio físico é interligado entre os robôs. Isso é bem bizarro, mas de alguma forma mostra que o fator de linhagem parece atuar também sobre as versões do cientista. E por último, temos Guy Manuel, do Daft Punk, quer dizer, o Shaka, que é o líder, a posição de liderança que controla todos os demais Vegas e é a parte mais sábia e responsável dos robôs. E que design sensacional, convenhamos. E é quando Shaka chega que o SSG Jinbe para e começa o diálogo mais incrível desse capítulo e que culmina no final sensacional. É nesse diálogo que parte de nossas teorias se mostrou verdade, e vocês não perdem por esperar o que faremos nesse canal e o que nós vamos trazer no futuro. Os Mugiwaras ficam todos impressionados com a tecnologia vista na ilha e Shaka os pergunta: acham que essa ilha é a ilha do futuro? E é nesse momento que o próprio Frank diz que é além do futuro, que o lugar é inimaginável. E Shaka confirma o que nós teorizávamos há muito tempo. Na verdade, é ao contrário. Esse lugar é uma ilha do passado. Vamos parafrasear Shaka. Bom, e se eles contassem que há muito tempo atrás havia um reino com uma civilização muito avançada, não diferente de Egghead, que existiu há 900 anos? Vocês por acaso acreditariam em mim? E vamos à reação de Luffy, Chopper, Jinbe e Bonnie diante de um robô colossal, abandonado e envelhecido em algum lugar de Egghead, e vamos lá, porque agora as coisas vão longe. Mas antes, vocês não acham a aparência desse robô muito familiar? Bom, primeiramente vamos aos fatos. O século perdido é um período para o qual não há registros, informações ou notícias na história que começou há 900 anos e que durou 100 anos. Ou seja, o século vazio ocorreu entre 900 e 800 anos atrás, os 100 anos vazios. O governo mundial proibiu o estudo de qualquer coisa sobre essa época e seu destino é a morte e os únicos registros são os Poneglyph. Lembre-se da fala no capítulo 967 dita por Roger: não são as armas em si que estamos procurando, Neptune, mas sim aqueles que as nomearam assim. O desenvolvimento do reino há 900 anos não é surpreendente, mas o que é surpreendente é que um cientista genial como Vegapunk agora está imitando suas técnicas e ainda não tem recursos suficientes para tudo. Mas o mais importante, essa civilização era de fato interessada pela ciência? Vamos perguntar para a Lua. Nas gravuras da Lua já encontramos a energia do fogo e todos os outros detalhes que já trouxemos aqui, como a falta de recursos, entre outros. Aquela civilização que nasceu da Lua tinha uma tecnologia absurda, milênio à frente de sua época, já que Vegapunk só replica essa tecnologia. Na mesma história vemos que Tsukimi, que significa literalmente observador da Lua, criou robôs idênticos aos que já existiam na Lua de 1 milênio atrás, que Enel liga posteriormente na mesma história. Acontece que os robôs que vieram da Terra não tinham asas, mas eram humanoides. Já os da Lua tinham asas e uma aparência como seres alados, a raça da Lua. Sobre essa raça, sabemos que eles são do período de 900 anos atrás pelo seguinte detalhe: todos os povos com asas vieram da Lua e a adoram. Chandor é o nome sânscrito de Chandra, que significa Lua, e todo o significado que a Lua representa no arco. Agora lembrem-se, a história de Kalgara e Noland acontece há 400 anos atrás do tempo atual. Kalgara comenta para Noland que ele é o primeiro visitante desde a queda de Chandora há 400 anos atrás, a partir daquele ano, ou seja, há 800 anos atrás do tempo atual, exatamente o período citado na queda do reino antigo. A civilização da Lua então nasceu 900 anos atrás e foram aniquilados 100 anos depois, ou seja, há 800 anos. Chandora quase foi extinta, mas que raça realmente desapareceu do mapa e realmente foi extinta? Os Lunarianos. Agora voltem à história de capas. Uma raça desce primeiro da Lua. Já dissemos várias e várias vezes aqui no canal quem é esse indivíduo, o Nika. O brasão do Sol, a pedra azteca que tinha o deus solar no centro, ao seu lado deixa isso claro. O formato do chapéu que parece o chapéu de palha, enfim. Nika viajou pelo mundo 900 anos atrás e trouxe o que conhecemos como todos os mistérios do século perdido. Nika era um Lunariano. Aquilo que o ser humano não consegue compreender, que é sobrenatural aos seus olhos, ele chama como Deus. Marco disse, a partir das palavras de Barba Branca, que os Lunarianos eram como deuses. Queen disse, pergunte para a história a razão deles terem sido extintos. Um povo da Lua que desceu para a Terra com uma tecnologia absurda, com poderes sobre-humanos e que ainda por cima trouxe as Akumas no Mi, obviamente, para os humanos daquela época, eles seriam considerados como deuses. E esse não é exatamente o enredo do arco de Skypiea? Esse não é o primeiro lugar
que pela primeira vez ouvimos Deus do Sol? Você quer saber como Vegapunk descobriu essa tecnologia e como ele conseguiu replicá-la? A verdade é que Vegapunk nasceu em Karakuri, mesma ilha de Tsukimi e lugar onde provavelmente ele aprendeu a história do passado. Foi dito que Vegapunk usou Kuma como experimento por ser de uma raça especial, criando os PX, mesma tecnologia dos robôs da Lua. E em seguida, quando teve o genes de King, ele replicou os SSG, com o DNA lunariano. Isso implicaria dizer que Kuma é na verdade um descendente perdido dos lunarianos? Seus traços aparentam trazer isso. O mesmo vale para os D, que podem também fazer parte de uma junção entre humanos e lunarianos no passado. Agora notem algo interessante. Kuma sempre carregou uma bíblia e sempre foi extremamente pacífico. Era o gentil Kuma. Mas por que o Oda escolheu uma bíblia para ele? Por causa de sua raça. Olhem isso. Como dissemos na parte 1 daquele vídeo, apostamos todas as fichas que Mary Joyce é na verdade Mary Joy, a alegria de Maria. Na Bíblia existem 7 eventos conhecidos na vida de Maria como as 7 alegrias da Virgem. A figura da mulher aparece diversas vezes na Bíblia do Kuma. Mary Joyce nunca foi originada pelo governo mundial, afinal eles mudaram-se para lá após a queda do Reino Antigo há mais de 800 anos. Barba Branca disse que os Lunarianos, que eram considerados deuses, viviam em Mary Joyce. O nome desse lugar é Terra Sagrada, mesma nomenclatura dada a Israel, a terra santa da Bíblia. As escadas que levam até as cidades possuem estátuas gigantes que carregam espadas e lanças, as mesmas armas do Nika. As mesmas armas também daqueles que representam o Sol e a Lua, como Barba Branca e Roger, e Inuarashi Nekomamushi e Kalgara e Noland. Sabem o que falei sobre as 7 alegrias de Maria? Contem as famílias dos D: Gol, Portugas, Monkey, Marshall, Rox, Trafalgar e Jaguar. Os Lunarianos vieram à Terra, governaram em Mary Joy por 100 anos, uniram-se aos humanos e foram derrotados pela ganância humana, já que hoje o governo tenta replicar a tecnologia do passado a todo custo. Capítulo 906, Câmara Secreta em Mary Joy. São 7 câmaras diante de In, 7 famílias e diante dele o chapéu de palha gigante, que era o chapéu do Nika no passado, o troféu da vitória do governo mundial sobre o Reino Antigo. E sabe o que mais chama atenção nisso tudo? A cidade de Jaya. Jaya é referência a Java, terra onde existiu Joyo Boyo, um rei indonês de 900 anos atrás no nosso mundo que profetizou a queda de seu reino. Jaya era o lugar dos Chandorianos, o lar dos povos que vieram da Lua 900 anos atrás. E olha o que existe aqui, um monstro semelhante ao robô encontrado por Luffy. E se o olho que está faltando é na verdade... Bom, isso é assunto para a parte 2. Nos vemos lá. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, se vocês gostaram, deixem seu like e comentem o que vocês acharam. A parte 2 tão aguardada por vocês vai sair nessa próxima semana, então fiquem ligados no canal, ativem o sininho para não perder esse vídeo. Não se esqueçam de seguir os links nas nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu!